Bom dia, quem está no hemisfério sul, boa noite, quem está no hemisfério norte. Eu sou Laís Bertoche, médica, psiquiatra, homeopata, terapeuta de vida passada, consteladora, com algum conhecimento da relação entre o mundo físico e espiritual. Eu gostaria de começar com uma prece muito simples, muito singela, mas muito rica, que diz o seguinte: que todos os seres da direita, que todos os seres da esquerda, da frente e de trás, de baixo e de cima, possam ser felizes, bem felizes, possam ser saudáveis, bem saudáveis, para primeiro cuidar de si primeiro, depois do outro e dos outros, através da plena atenção, da compreensão correta e de um coração amoroso. Eu vou falar para vocês sobre as formas como a vida, desde que ela surge, ela se manifesta aqui no mundo físico, para poder falar sobre as memórias e poder falar sobre as doenças. Então, quando nós estamos prontos para descer para o mundo físico, quando a alma imortal, o espírito, para os espíritas, espírito com letra maiúscula, com E maiúsculo, que é o espírito puro, presente em cada um de nós e em todos os seres, quando ele decide que vem para o mundo físico, porque é ele que é chamado, que é atraído e que decide vir, ele está no mundo muito sutil, chamado mundo causal, que é o mundo das causas. Nesse mundo causal, que fica na região espiritual mais sutil, ele vai se apropriando, ele vai descendo para o mundo astral, e nesse mundo astral ele se reveste, ele se envolve de uma matéria chamada matéria mental concreta. Essa matéria mental concreta é uma matéria mais sutil do que a matéria emocional, que vem logo a seguir, mas é a matéria dos nossos pensamentos concretos. Para a gente poder pensar em fazer um bolo, por exemplo, a gente se utiliza dessa matéria mental, que é esse mundo dos pensamentos, e imagina, bom, eu vou fazer um bolo. E aí a gente, o que eu tenho que fazer? Se pergunta, o que eu tenho que fazer para fazer um bom bolo? Eu tenho que ter farinha, tenho que ter leite, às vezes, eu tenho que ter algo que ligue, eu tenho que ter ovos, eu tenho que ter manteiga, eu tenho que ter calor. Então, todas essas coisas são reunidas a partir desse campo de memória que nós temos, todos temos, que fica nessas regiões sutis, que fica nessa região astral. Depois que ele pega e constrói e agrega em torno de si essa matéria mental concreta, ele se manifesta, ele desce um pouco mais. Gente, descer é algo didático apenas, né? Mas ele atrai para ele matéria um pouquinho mais densa, que é a matéria emocional, também presente no mundo astral. Esses dois corpos, o corpo mental concreto e o corpo emocional, ele constitui-se no perispírito. Esse é o perispírito. E a cada vida nossa, a cada vinda para o mundo físico, um novo corpo perispiritual, ou seja, novo corpo mental concreto e um novo corpo emocional, ele é construído. De posse desse corpo emocional, desse perispírito, esse espírito, com letra minúscula, agora a gente pode chamá-lo até de personagem, ele vai se manifestar no mundo físico. Como? Ele tem que encontrar um pai e uma mãe que lhe deem a oportunidade de ter um corpo.
por sintonia vibratória, ele vai entrar em contato com esse casal que será seu futuro pai e sua futura mãe. A gente não vai falar aqui de todas as outras possibilidades de nascimento que não sejam as naturais, embora a gente saiba que elas existam, né? As concepções in vitro. Gente, não falarei sobre isso, pelo menos agora. E aí, ele entra nesse ventre no momento exato em que esse casal está se unindo amorosamente. Nesse momento, um raio de luz, falam os budistas, que um raio de luz se expressa no mundo astral, ilumina o mundo astral, e aqueles que têm sintonia com essa vibração podem, então, são chamados a penetrar nesse corpo, nesse ventre. E aí, nesse ventre, ele constrói a ponte, que será esse duplo etérico, como diz muito bem o nosso querido Kardec. Ele fala desse duplo etérico, que é a conexão entre o mundo, entre o corpo espiritual, ou o perispírito, e o corpo físico. Então, é uma rede muito fininha, de uma matéria física, não é matéria astral, ela é feita de matéria física, muito fininha, muito delicada, e que faz essa ponte entre o perispírito, corpo espiritual, e o corpo físico. Dentro desse ventre, segundo as necessidades kármicas desse personagem, desse novo personagem, segundo as orientações do espírito com letra maiúscula, ou, se vocês preferirem, eu gosto muito dessa palavra, de chamá-lo de ator, né? O ator quem é? É aquele que durante a sua vida vai construir diversos personagens, não é? Então, esse ator sabe, quando decidiu que construiria novo personagem, ele sabe exatamente as necessidades daquele novo personagem. Afinal de contas, ele foi construído para isso. Ele foi construído para poder realizar determinadas tarefas, para desenvolver determinadas virtudes, para eliminar determinadas dificuldades de caráter, e assim essa nova oportunidade de estar no mundo físico vai trazer toda essa riqueza de liberação de algumas coisas e de expansão de algumas qualidades. Bom, essa criança, esse bebezinho vai crescer nesse ventre e no momento apropriado ele vai nascer. Durante todo o tempo da gestação, aquilo que foi necessário para que ele pudesse experimentar, ter de experiência, ele terá. Por exemplo, algumas pessoas precisam ativar algumas experiências nessa vida. Quando ele precisa ativar essas experiências, provavelmente é bem possível que essa mãe, esse casal, tenha experiências, tenha vivências que despertem nesse feto algumas vibrações que ativarão futuramente as suas memórias, as memórias de suas virtudes e das suas dificuldades, que serão trabalhadas ao longo da vida. Sempre essas vivências, sempre essas as nossas peculiaridades, elas serão ativadas por experiências que vivemos no plano físico. Bom, ela nasce. E quando ela nasce,
ela vai trazer uma outra característica nesse parto, nesse nascimento. Pessoas que não sofreram em vidas passadas mortes violentas, que tiveram mortes tranquilas e serenas, provavelmente nessa nova existência terá um nascimento tranquilo, fácil, relaxado. Nascimentos difíceis, tensos, demorados, que geram sofrimento, principalmente para o bebê ou para a mãe, porque não tem muito como a mãe ter sofrimento e o bebê não sentir isso, estão relacionados a mortes traumáticas de vida passada. Então, por exemplo, é dito que os nascimentos de circular de cordão, eles estão lembrando, estão trazendo à memória desse novo personagem mortes por enforcamento ou por algumas questões ligadas ao pescoço. E quando um nascimento é bem tranquilo, é bem relaxado, claro que esse bebê, essa criança, se tem um ambiente doméstico também e familiar muito tranquilo, ele já entra nessa vida com muito mais tranquilidade. E a gente observa isso, né? Crianças que são desejadas, amadas, elas trazem uma alegria muito mais fácil, muito mais leves, são muito mais leves do que aquelas que têm um ambiente pesado, um ambiente de sofrimento, um ambiente de dor. Então, se a gente pudesse, uma das coisas que seria muito interessante é preparar pai e mãe para receber essa criança. O recebimento dessa criança deveria sempre ser muito bom, com toda a família em harmonia, mas a gente sabe que nós mesmos não estamos em harmonia, em equilíbrio tantas vezes, não é? E aí a gente recebe essas crianças, em vez de trazer para elas, ou de oferecer o nosso melhor, nós oferecemos o que é possível. Mas tá ótimo, porque certamente serão as experiências que ela necessita para prosseguir no seu caminhar no mundo, no seu despertar e ampliar da consciência, porque é isso que a gente vem fazer aqui. Nenhum de nós está aqui a passeio. Todos nós estamos aprendendo coisas. A escola, a nossa terra e a nossa vida é uma grande escola. André Luiz fala isso e todos os mestres falam dessa escola que é o mundo. E nessa escola nós aprendemos não só com professores, com pessoas mais velhas, com os grandes irmãos da humanidade, o Mestre Jesus Cristo e tantos outros seres iluminados que vêm aqui, mas nós aprendemos principalmente na relação uns com os outros. É nessa relação diária em que nós percebemos o que estamos fazendo de nossas vidas, como estamos vivendo e como estamos ajudando ou dificultando a vida do outro. O ideal seria que todos nós pudéssemos diariamente fazer um exame de consciência, avaliar mesmo. Toda vez que o nosso coração ficasse um pouquinho apertado, que a gente desse um passo para trás e pensasse: por que será que meu coração está apertado? O que eu estou fazendo que está me deixando desconfortavelmente?
e aí perceber o que fiz há pouco tempo. Por exemplo, se você vai a uma loja, num supermercado, por exemplo, e a moça está ranzinza, te trata de forma não muito cortês, como será que está a minha energia? Como será que eu estou me referindo a ela nesse momento para que ela me trate dessa forma? Lembra, tudo é um vai e vem. Às vezes eu estou incomodada com alguma coisa e nem percebo que estou sendo seca, que estou sendo irritadiça. Quando ela se mostra irritadiça em relação a mim, eu posso despertar e perceber, peraí, alguma coisa eu estou fazendo e aí, mesmo que eu não lhe peça desculpas, ou muitas vezes até lhe pedindo desculpas, mas pelo menos, opa, vamos mudar essa postura, vamos mudar essa forma de tratar o outro. Tudo que eu quero para o outro é o que eu quero para mim. Se a gente pode dizer de outra forma, o mestre falou, não façais ao outro o que não queres que vos façam. Ou façais ao outro tudo aquilo que deseja que façam a você. Se eu estou irritada, eu transmito da minha irritação, na minha energia em relação ao outro, de uma forma sutil, essa irritação. E o outro vai responder com irritação. E assim é em tudo. Portanto, toda vez que nós não somos compreendidos, toda vez que nós somos rechaçados, que não nos dão atenção, como está a nossa atenção em relação ao outro? Como está a nossa paciência em relação ao outro? Sempre cabe perguntar. Certamente, se alguma coisa está nos acontecendo por sintonia vibratória, por ressonância mórfica. Ressonância é o seguinte, um bom exemplo de ressonância. Quando eu tenho um violão ou vários violões numa sala, todos afinados no mesmo diapasão, se eu toco um dó num violão, todos os outros vão vibrar com o dó, a nota, o som dó. E isso é ressonância. Todos eles respondem, mesmo sem proximidade física, porque eles estão no mesmo campo, eles respondem da mesma forma. E todo tempo, nós estamos transmitindo aos outros as nossas vibrações e recebendo dos outros as suas vibrações. Aquilo que eu transmito, aquilo eu recebo. E eu recebo o quê? Sempre em sintonia com aquilo que eu estou emanando de mim. Sempre. Isso é da lei. Aquilo que eu projeto, aquilo eu recebo. Isso nos remete a uma lei, que é a lei do karma, ou a lei de ação e reação. A lei de ação e reação não é nem positiva e nem negativa. Como o karma, que não é nem negativo nem positivo. É apenas uma lei de sintonia vibratória. Tudo aquilo que eu fizer ao outro, eu recebo de volta. É assim. E vocês podem provavelmente observar na vida de vocês, de todos nós, essas ações e essas reações. Todo o tempo. Elas são dinâmicas e presentes em toda a nossa vida. Se a gente quer mudar algo que a gente não gosta em nós, não adianta a gente fazer da mesma forma. Nem ficar dizendo, eu não posso fazer. Não. Desenvolva as boas características. Se eu sou uma pessoa estressada, desenvolva a característica de ser mais calma. Como eu posso fazer isso? Respirando. A ansiedade, ela vem do coração. Então, controlo o meu coração. Como que eu posso controlar o meu coração? Controlando a minha respiração.
Se eu respiro devagar, naturalmente as minhas batidas cardíacas ficarão mais devagar. E aí eu diminuo o meu estresse. Não vale a pena ficar estressado com nada. Quando nós estamos estressados, nós não percebemos adequadamente o mundo à nossa volta e agimos compulsivamente, sem consciência do que estamos fazendo. E tantas vezes agimos de forma equivocada por isso. Então, se eu estou ansiosa, eu respiro devagar, com calma. Se preciso, eu conto até 10 na inspiração e conto até 10 na expiração. Ou menos, se eu não conseguir. Mas vou ampliando esse espaço cada vez mais, esse tempo cada vez mais. Gente, eu vou só beber uma aguinha aqui. Como que eu faço isso? Então eu inspiro e nós podemos fazer isso agora. Inspirando. Prende um pouquinho e solta devagar. Prende um pouquinho e inspira novamente. Prende um pouquinho e solta devagar. Se isso ainda não for o suficiente, vá para o seu banheiro, para o seu tanque, onde você quiser. Molhe a testa, molhe a nuca, lava o rosto, lava os punhos com água fria. Isso vai te acalmar, porque vai resfriar o sangue e, portanto, a frequência cardíaca vai diminuir. Esse é o objetivo de lavar o rosto, de colocar água na nuca, de lavar, de colocar água nos punhos. Diminui a frequência cardíaca e eu me acalmo. E se alguém está me irritando muito, às vezes alguém irrita, né? Um familiar irrita muito, sai de perto. Eu sei que às vezes a gente quer pular no pescoço dele, mas não faz isso, porque o maior prejudicado por isso é você mesmo. Lembra que as pessoas que estão irritadas, elas estão sem energia, porque gastaram muita energia nessa irritação, na agitação, no coração. Tudo isso gasta energia, gente. Quando o coração bate mais rápido, quando eu respiro mais rápido, tudo isso gasta muita energia. Então, uma pessoa muito estressada, ela precisa de energia de quem? De quem está à volta. O que ela vai fazer? Ela vai criar uma situação, criar uma confusão para roubar a energia das pessoas que estão à volta. Portanto, não cai nessa. Se você quer dar energia para ele, dê, mas não numa briga. Dê o seu melhor, num pensamento amoroso. Ok, você precisa de energia. Eu te dou. Mas se você não é capaz de fazer isso, sai de perto, respira fundo e sai de perto. Vai para o banheiro. Se acalma, respira 10 vezes ou mais. E aí sim, percebe o que está acontecendo com o outro e o que quase fez você cair na confusão. Não entra nas histórias. Procura manter a sua calma. Não importa o que aconteça com o outro. Mantenha a sua calma. Se você estiver em calma, você vai ter o discernimento necessário para perceber com clareza o que está acontecendo. Se você estiver tenso, angustiado, ansioso, você perde a clareza, você perde o discernimento. As suas válvulas cardíacas se aquecem. O seu coração se inunda de adrenalina. Seu corpo fica todo prejudicado. Para que isso? Você só prejudica a si mesmo. E ao longo do tempo, você acaba desenvolvendo outras doenças. Não vale a pena. A propósito das doenças,
Eu gostaria de partilhar uma experiência bem interessante com vocês. Um dia, uma pessoa estava muito angustiada, porque precisava mudar-se de uma cidade do interior para o Rio de Janeiro, com a família toda, mas ele estava com poucos recursos, muito poucos recursos, então ele estava com muito medo, mas ele precisava vir. Não tinha mais como seus filhos continuarem nessa cidade do interior, ele precisava trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, mas ele estava com muito medo. E então ele veio com a família, conseguiu alugar um lugar para ficarem, um lugar simples, mas ele tinha muito receio de que o que ele ganharia no seu trabalho não seria suficiente para pagar as despesas. E ele começou a ficar doente. A preocupação o tornou bem doente, e é muito comum as preocupações nos tornarem doentes, nos fazerem doentes. E ele começou na mente dele a querer, de uma forma inconsciente, ele não sabia exatamente que estava pensando isso, mas estava, a querer que alguém cuidasse da família, alguém cuidasse dos filhos, alguém resolvesse o problema. E ele começou a ter uma doença física. Ele fez uma febre que não passava com nada, e ele começou a fazer um problema intestinal que depois a gente veio a saber era uma apendicite aguda. E ele precisava trabalhar. E quando ele estava sentado não doía, mas bastava ele se levantar e começava a doer. Mas ele tinha muito medo de tudo e não tinha plano de saúde, enfim. E num dia ele não conseguiu ir trabalhar, com febre, deitado na posição fetal que melhorava a dor. E nisso, um ser de luz, provavelmente o mentor espiritual dele, o chamou. Falou, vem cá, vamos conhecer o mundo das ideias. Vamos ver como as ideias são criadas. E aí, justamente, o levou para esse mundo astral, mental, e ali ele viu como as ideias são criadas. Elas são formas mesmo. Elas têm formas. Elas são como que filmes daquilo que a gente está vivendo. E mostrou para ele, tá vendo? Você está construindo para você toda uma oportunidade de adoecer e morrer. Porque você está com muito medo de não dar conta da sua vida. Mas existe uma outra... E realmente, se você continuar assim, você vai conseguir. Mas existe uma outra possibilidade. Você pode ter certeza de que, em breve, tudo vai se resolver. A escolha é sua. Se você quer confiar de que em breve tudo vai se resolver, ou se você quer continuar nesse caminho de doença que vai levar você para a morte. E a pessoa, então, com essa explicação tão lúcida e clara, ele decidiu, não, eu não vou morrer. Ele acordou sem dor e sem febre. E nunca mais teve nada. Eu realmente confio que as pessoas precisam e acredito que todos devam procurar um médico se tiverem um caso agudo desses ou qualquer doença. É necessário que a gente procure um médico, sim. Mas confiar e prestar atenção na forma como nós estamos desenvolvendo a nossa doença. O que a gente fez para construir esse desequilíbrio no mundo físico, no corpo físico? Ok? Falei de mundo físico porque ele pertence ao mundo físico, nosso corpo, né? Nosso corpo espiritual, o perispírito, ele está no mundo espiritual. Claro que
nós vivemos no mundo físico, que se entrelaça com o mundo astral, que se entrelaça com o perispírito, enfim, todos os corpos, eles funcionam entrelaçadamente e em comum acordo, unidos, mas eles têm densidades diferentes e com a nossa mente nós primeiro interferimos nesse corpo espiritual, no perispírito, e secundariamente enviamos informações através do duplo etérico para o corpo físico. O duplo etérico é o corpo que organiza o corpo físico. É um corpo também de memória. Por quê? Lembra que todo o tempo nós estamos trocando átomos com tudo? Os átomos são tão pequenininhos. E todo o tempo a gente está trocando átomo com o meio que a gente vive. Uns com os outros. E com tudo, com as paredes, com o piso, com tudo. É o duplo etérico que mantém a forma de cada um de nós como nós a conhecemos. E ele é muito sutil, é muito delicado. Portanto, ele é extremamente sensível aos nossos pensamentos. Os nossos bons pensamentos, as nossas emoções, elas, para virem para o corpo físico, elas atravessam, elas vêm via duplo etérico e se instalam nessas redes mínimas desse duplo etérico, gerando saúde, produzindo saúde ou gerando bloqueios energéticos, sofrimento, doença, dor. Meus queridos, eu gostaria que a gente fizesse agora uma pequena meditação, justamente para que a gente busque a nossa saúde. A gente vai começar pelo corpo físico e depois pelo corpo espiritual ou perispírito, liberando essa energia de sofrimento, de dor, e depois a gente vai para a alma imortal. Ok? Então eu vou convidar todos vocês para partilharem comigo e falarem. Eu vou dar um tempinho para todos vocês falarem, cada um no seu lugar, mas em voz alta, e fazermos essa prece. Essa prece eu aprendi com Yogananda. E ela é o seguinte: Pai, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta, Senhor, Teu poder de cura em nossos corpos. E nós vamos imaginar que toda a energia de Deus está descendo sobre nós e dissolvendo todos os bloqueios energéticos, todos os miasmas, retirando todas as energias deletérias que possam estar conosco. E a cada respiração, nós eliminamos todas essas formas, todos esses micróbios, todos os miasmas, todos os bloqueios, mantendo a harmonia do corpo e do duplo etérico. Nós sentimos toda essa vibração em nosso corpo, de luz, de equilíbrio, de harmonia, saúde e paz. Pai amado, Tu és onipresente.
Tu estás em todos os teus filhos. Desperta teu poder de cura em nossa mente, desfazendo todas as ideias fixas, todos os hábitos nocivos, todos os preconceitos, todas as ideias limitadoras que possam fazer parte do nosso sistema mental, da nossa mente, dissolvendo-os completamente nesse momento, eliminando-os completamente de nossa mente, tudo aquilo que não for bom, tudo aquilo que não for bem, tudo aquilo que não for paz, harmonia e equilíbrio. Pai amado, Tu és onipresente, Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta Teu poder de cura em nossas almas, em nossos corações. E nesse instante, que possamos expandir essa luz que já somos, esse diamante puro que cada um de nós é. Que ele possa brilhar em toda a sua plenitude, brilhando em nossa mente, brilhando em nossas emoções, brilhando em nosso corpo. Que possa vir daí, desse centro de luz, as nossas melhores orientações. Que assim seja. Obrigada. Que a paz possa manter os nossos corações sempre unidos. E eu gostaria de pedir ainda uma prece, fazer uma prece para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Que os nossos governantes possam perceber, e todos os administradores, a função que têm. Que eles possam perceber a importância de suas tarefas e do seu serviço. Lembrar-se de que estão a serviço do bem maior, a serviço do amado, que os colocou nesses lugares, para o bem do povo, para a harmonia de todos os países, para a paz na terra. A todos os seres. Que assim seja. Lembro que o nosso programa ficará disponível no Facebook, MAP com letra maiúscula, MAP com letra maiúscula, MAP, _ oficial com O maiúsculo. E no canal do YouTube, Web TV, espaço MAP com M maiúsculo, espaço org com O maiúsculo. Paz a todos e que a luz do amado possa sempre envolver o coração de todos nós, a todos com a nossa boa vontade. Que assim seja.